Olá, sou Flávia Caetano, sou empreendedora e Master Coach e nós estamos no programa Como Destravar as Suas Finanças através do método Destrave. Hoje falarei sobre o segundo passo para a construção da sua riqueza. Vamos lá! Qual que seria o segundo passo? O que tem te influenciado no qual você não consegue construir riqueza? Então, quais são as influências? Ok? Quando eu falo de influência, eu estou relacionando a todos os âmbitos em relação ao seu ciclo de vida. Quais são as influências? Familiares. Quais são as influências? Profissionais. Quais são as influências das amizades? Principalmente relacionado com o que você vê e o que você ouve sobre programas de TV e outros, e internet. Existe um autor, com certeza você já ouviu falar sobre isso, que nós somos a média das 5 principais pessoas que estão em nossa volta. Nossos olhos é a lâmpada da nossa vida. Da mesma maneira que os nossos ouvidos é o combustível da nossa motivação, das nossas questões em relação a picos emocionais, voltado tanto para motivar, para te incentivar, para te colocar em êxtase de alegria, e tanto para você também desmotivar e para você também ficar num pico negativo de tristeza. Bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da família. A família é muito importante. Na minha página do Facebook, eu comentei qual que é a nota que você daria em relação ao seu relacionamento familiar. Por quê? Tem pessoas que não conseguem se relacionar com os seus familiares. Eles preferem conversar com um desconhecido ao invés de conversar com um familiar. Então, como estão os seus relacionamentos com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus filhos, ok? Por quê? Com quem você mais tem convivido? A menos que você more sozinho, tá? Você se relaciona com alguém. Nós vivemos em sociedade, então tem pessoas realmente em nossa volta. Então, focando na questão da família, como está seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus filhos? Bem, são pessoas que estão sempre ao seu derredor. São pessoas que estão em sua volta. Então, você tem participado quantos por cento da sua vida em relação à convivência com eles? Como eles têm pensado? Então, aqui você vai focar em relação a quanto tempo você tem convivido com eles, quantos dias ou horas, ok? Então, o que eles estão pensando? Então, o que eles pensam, ok? O que eles pensam, o que eles falam, como eles agem. Por que eu estou comentando isso com você? Talvez você fale assim: poxa vida, o que isso tem a ver com a questão das minhas finanças? Tem a ver com a sua convivência. Eu não já comentei que já teve pesquisa, já teve um autor, já teve vários palestrantes, vários coaches, vários mentores, comentando que você é a média das 5 principais pessoas em sua volta. Eu tô te ajudando através dessa dinâmica para descobrir quem são as pessoas que você tem ouvido, quem são as pessoas que você tem copiado e que você tem se modelado para ser como você é hoje, ok? Bem, sabendo como meu pai age, como meu pai pensa, como meu pai fala, eu consigo relacionar o que eu tenho copiado a ele. Muitas vezes não, a maioria das vezes mesmo, de verdade, em qualquer ciclo familiar, independente de renda A, B, C, D e E, independente, os filhos têm a tendência de copiar os pais, tanto na fala, quanto no comportamento,
quanto eu quero ser como meu pai, ou eu não quero ser como meu pai. Eu quero ser como minha mãe. Não, eu não quero ser como minha mãe. E eles acabam repetindo comportamentos, falas, modo de andar, de se vestir. Começa a prestar atenção. Como você tem se vestido? Como você tem andado? Andar mesmo, de caminhar. Você tem copiado o andar do seu pai, da sua mãe, questão da postura, questão de realmente ter um posicionamento de vitória? Depois eu vou falar um pouquinho sobre postura, mas isso vai ser em outros vídeos, tá? Bem, como a minha mãe pensa, como a minha mãe fala, como a minha mãe age. Por quê? O que acontece? Na nossa infância, nós ouvimos muitas pessoas assistindo, muitas pessoas falarem com seus filhos. Ah, esse menino não vai dar em nada, esse menino é um fracasso, ele vai ser um vagabundo, ele não serve pra nada, não segue o costume do seu pai é isso, seu pai é aquilo. Então, essas palavras, ela fica gravada no nosso subconsciente. No subconsciente daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquele adulto. Você já tentou de tudo e nada deu certo. Para, desiste, vai procurar um emprego. Não é verdade? Bem, se você é uma pessoa de leitura, se você segue padrões de pessoas bem-sucedidas, que têm uma vida de sucesso e acaba compartilhando a sua vida de sucesso, você vai ver que ela conseguiu a riqueza dela, não foi no primeiro negócio, muito menos no segundo, muito menos no terceiro. Eu já vi vários bilionários no Brasil, fora do Brasil. Por exemplo, eu sigo um que é de Revecker, ele faliu 12 empresas, né? Teve vários outros aqui no Brasil que foi na quarta que ele conseguiu. Teve outro que demorou anos para conseguir. O que acontece? Fracassado para você é o quê? Fracassado é aquele que continua tentando ou aquele que para no lugar, não vou tentar mais nada, vou trabalhar para os outros? Para mim, fracassado não é aquele que continua tentando. Para mim, fracassado é aquele que desiste. Então, você tem desistido das conquistas da sua vida, dos seus sonhos? Vou falar também sobre sonhos, sobre como planejar e conquistar o seu sonho, estabelecendo uma data, vai se tornar uma meta, para que você possa projetar no planejamento e conquistar em X tempo. Eu vou ensinar isso para vocês. Bem, vamos lá. Então, como meu pai, minha mãe pensam, falam, agem? Porque se eles têm uma mente derrotada, logo todo mundo em volta vai ser derrotado. Porque eu estou declarando, eu estou dizendo para o universo, você é, aí ele vai acreditar, eu sou. Então, se você tem uma mentalidade de construção, tanto de riqueza, quanto de construção positiva na tua vida, assim você será uma pessoa que constrói, uma pessoa que avança, uma pessoa que realmente é uma pessoa de realização. E não uma pessoa que só sonha, que só pensa, que só tem vontade, que só tem boa intenção. Existe uma grande diferença. Principalmente aqui, ó, seus irmãos. Tem famílias que o irmão mais novo se espelha no irmão mais velho. Nossa, ele é meu irmão, ele é meu herói. Porque muitas vezes os pais estão tão ocupados com outras coisas que acabam colocando uma grande carga de responsabilidade no filho mais velho, no primeiro, no seu primogênito, para cuidar dos demais. Então os demais vai copiar atitudes desse irmão mais velho. E algo que até mesmo os pais têm que tomar cuidado quais são esses costumes, quais são esses comportamentos. Tem uma série que, se eu não me engano, é Boa Sorte Charlie, acho que nem passa mais na TV, mas você pode consultar no YouTube, onde a irmã mais velha estava contando a vida do dia a dia, né? Para a irmã mais nova, quando ela for maior, para ela assistir, para ela acompanhar. E sempre ela encerrava, boa sorte, Charlie. Aí teve um episódio, eu achei fantástico isso, que a filha, se eu não me engano, foi um palavrão que ela falou. E a mãe ficou muito brava, muito brava, muito brava. E onde ela aprendeu a falar esse palavrão? Que absurdo, minha filha, eu pago uma excelente escola. E ela foi lá tirar satisfação na escola da menina, né, da criança. Aí teve um episódio, né, uma fase dessa série, que no carro a própria mãe
falou aquele palavrão dentro do carro. Aí o marido, eles acabaram se olhando e falou, já descobri aonde que a minha filha aprendeu a falar palavrão, que foi a ouvir os pais dela, os heróis dela, né? Então, aonde ela está se modelando, ok? Bem, então você tem que prestar atenção como seus familiares estão pensando, falando e agindo. Eu vou apagar aqui para que nós possamos acompanhar melhor. Em relação a nível profissional, ele não foge muito das mesmas questões. Na questão profissional, é simples. Muitas vezes, você acaba conquistando o seu melhor amigo lá no seu trabalho, né? Adota alguém para ouvir os seus problemas. Olha, vou falar uma coisa pra você. Ninguém gosta de ouvir problema. E problema desgasta relacionamento. Já vi vários casamentos aí se acabarem porque não conseguem administrar os problemas um dos outros. Vamos lá, esse é um outro assunto de um outro vídeo. Vamos lá. Profissionais. Como que o seu chefe pensa? Como o seu, ou diretor, ok? Ou seu diretor, enfim. Ou como o seu colega, ou seja, o seu par, né? Às vezes tem vários gerentes, vários supervisores. Como o seu par, ele tem um vício de comportamento. E como o seu subordinado, né? Ou sua equipe, enfim, aquelas pessoas que você é responsável, como eles se comportam. O que acontece? Muitas vezes, profissionais inteligentes copiam atitudes inteligentes e procuram ter um filtro nos seus ouvidos para que não venha repetir atitudes de tolo, atitudes que não são condizentes a como tratar uma pessoa. Então nós já temos comportamentos familiares, como eles falam, como eles pensam e como eles agem. Então, em relação ao chefe, em relação ao colega, em relação ao subordinado e à equipe, você tem que perceber essas influências. Eu vou colocar aqui porque isso se repete, tá? Porque isso tudo é comportamento, são ações, hábitos, tá? Então, como eles falam, como eles pensam e como eles agem, ok? Então, tem esses 3 pontos para você prestar atenção em quem você está se modelando, em quem você está copiando hábitos, ok? Bem, nas amizades, vou apagar aqui para que nós possamos acompanhar melhor. Bem, nas amizades, tem aquele seu colega do seu trabalho, ok? Tem aquele seu colega de infância, né? Eu tenho amigas, por exemplo, que eu conheço há mais de 25 anos. E eu tenho convivência com elas até hoje, que são amigas mesmo de infância, né? Que eu sei como é a vida delas, elas sabem como é amiga e tudo mais. Bem, como são os seus relacionamentos, suas amizades no trabalho, na infância, primos. Isso também envolve a questão familiar, mas tem primo que é seu melhor amigo. Também, e outros, né? No seu ciclo social, aonde você se relaciona? Em relação à igreja, clubes, né, grupos de negócio, tá? Então, vou chamar de grupos sociais, você me entende? Ok? Então, grupos sociais, clubes, academias, certo? É onde você frequenta, aonde você convive pelo menos uma vez por semana. Então, como que essas pessoas falam, como essas pessoas pensam, como essas pessoas agem, tá? Nesses seus grupos de convivência, nós vivemos em sociedade. Quem você está modelando, quem você está copiando, em quem você está se espelhando, ok? E depois em relação ao que você vê, o que você ouve, tá? Em relação às suas redes de programas televisivas. Então, o que você vê, o que você ouve na televisão, na internet, ok? Nos grupos sociais, como o WhatsApp, tá? Vou colocar grupos sociais, tá? Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, ok? Então, o que acontece? Tudo aquilo que você vê e ouve entra em você.
Então você acaba se tornando viciado. Tem gente que acaba repetindo comportamento, sabe do quê? Novela. Já ouviu falar? Para de novela mexicana? Pois é. Tem pessoas que copiam esses hábitos, acham que aquilo é real, acham que aquilo pode ser exagerado para você, mas tem, já vi gente assim, tá? Então, como o que você vê, o que você ouve, isso tem influência de quem você é, o que você faz, o que você representa. Então você vai ser a média de 5 influências. Então, você está tendo comportamentos positivos de construção, de riqueza, de realização, ou você está tendo comportamentos de derrotas e de frustrações? Porque uma realização que não é levada até o fim se torna uma frustração. A pessoa desiste, se torna uma frustração. E com isso ela vai colecionando frustrações. E acaba o quê? Não realizando. Então, para você construir a sua riqueza, você precisa entender o que está influenciando na tua vida, para que você possa identificar e remodelar. O que é modelagem? Você tem que se modelar em pessoas de sucesso, pessoas positivas. Então você tem que rever o seu ciclo social, você tem que rever com quem você convive, quais são os hábitos dessas pessoas para não te influenciar de um modo negativo e impede de você sair do lugar. Daqui a pouco eu vou contar o terceiro passo, ok? Um abraço, até a próxima.